Boa noite, nossa live de quarta-feira, nossa jornada às origens. Hoje eu fiquei pensando assim, gente, toda live eu faço uma live com filtro, eu sempre uso filtro. Boa noite, Manuda, tudo bem? Toda live eu faço, né, coloco filtro. Vocês sabem que o meu celular mesmo não tá muito legal, então tenho feito lives com filtro. E aí, na hora que eu tava, né, falei assim, vou entrar hoje na live, deixa eu ver qual vai ser o filtro. Eu falei assim, sabe de uma? Não vou fazer live com filtro, vou fazer live com eu mesma, sem filtro. Até porque nosso tema de hoje, ele é muito sobre isso. A gente vai... Eu tenho aqui, coloquei aqui de lado, assim, pra poder me ajudar um pouquinho, pra gente ter um cronograma certinho, pra gente ter o que falar. E será que é desleal e injusto querer conhecer a sua família biológica depois de tudo que a sua família adotiva fez? Então, quando você olha para sua história, será que é desleal e injusto, talvez ingrato, querer conhecer a sua história e da sua família biológica depois de tudo que a sua família adotiva fez? E eu fiquei pensando, eu acho que fazer uma live com filtro acho que não vai ser tão fidedigna, né? Mostrar o quão é doloroso para quem é adotado, para quem viveu o processo de adoção, para quem viveu esse vínculo interrompido com as suas origens, o quanto isso acaba reverberando na vida dessa pessoa. E eu passei uma maquiagenzinha, passei, né? Mas vocês sabem aqui, né, gente, que eu tenho uma bebezinha de 5 meses, então eu tô numa jornada um pouquinho puxada, porque afinal de contas são 3 filhos, o conteúdo aqui no Instagram, nas outras redes sociais, isso tudo demanda, né, dedicação, entrega. E aí o que acontece? Gente, eu falei assim, eu não vou. Acho que eu não vou, hoje eu não vou fazer uma live com filtro. E nada contra filtro, nenhum problema com filtro. E tanto né, não tem problema que eu uso aqui. Mas eu pensei, eu falei assim, hoje eu não vou usar filtro. Hoje eu vou fazer uma live. Deixa eu só deixa eu só colocar aqui o tema da nossa live de hoje, pra gente ter salvo, né? Ter direitinho aí, pra como a gente vai entrar, como é que a gente vai abordar esse tema. Oi, meu amigo, quanto tempo! Saudades de você. Nossa, pensei em você hoje. Lembrei, né, do nosso movimento lá do Que Alimentar Alma. Nossa, caramba, que legal. Conexão. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Deixar como fixado. Será que é desleal e injusto querer conhecer a sua família biológica depois de tudo que a sua família adotiva fez? Vou botar aqui, fixar comentário. Comentário fixado. Seja muito bem-vindo. Eu vou agora, só para você que tá aqui na live, aguardar uns minutinhos. Eu vou enviar aqui para outras pessoas poderem entrar aqui nessa live, poder participar também desse conteúdo, que é um conteúdo para pessoas também que viveram a adoção, e o quanto isso é importante para essas pessoas, né? Então, vamos lá. Tô enviando aqui para algumas pessoas, para que outras pessoas, possam também participar aqui dessa live aqui com a gente. Lembrando que essa live, as lives aqui eu não tenho mais deixado as lives salvas,
Porque, né, como eu falo pra vocês, gente, eu tenho uma bebezinha de 5 meses, mais outros 2 filhos, e não dá, sabe? Eu preciso valorizar quem tá aqui sempre, quem participa aqui, sabe? E deixa eu botar agora, mandar aqui pras pessoas. Mandar aqui. Tô enviando aqui para as pessoas, tá? Para que elas possam participar aqui da live com a gente. Que elas possam fazer. Para que elas possam fazer parte aí desse movimento. Ai, tá. Tá. Deixa eu deixar aqui. Fixei comentário. Hoje eu trouxe aqui os bonequinhos pra gente poder representar a nossa live, o nosso tema. E ó, tô aguardando, tô fazendo charme pro o Instagram entregar aí que nós estamos ao vivo para outras pessoas. Hoje eu vi que tiveram novos seguidores aqui. Sejam bem-vindos. Esse é um espaço para você que viveu esse processo de adoção, para você que traz na sua história, né, a adoção como uma marca do vínculo interrompido com as suas origens biológicas. E aí, eu queria te perguntar, será que você acha que é desleal e injusto, talvez até ingrato, querer conhecer a sua família a sua família biológica? Como é que é para você? Querer conhecer a sua família biológica te causa alguma coisa em relação à sua família adotiva? Como é isso para você? E para quem tá me vendo aqui pela primeira vez, eu sou Vivian Maria, especialista em filhos adotivos, e eu atuo especificamente com pessoas que foram adotadas. Então, se você viveu isso, eu posso te dizer que eu conheço essa história, eu conheço a sua dor, porque eu também vivi a adoção. E eu sei o quanto é preciso a gente ter alguém que fale com propriedade sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente passou. E mais ainda, lá atrás, há anos atrás, quando eu comecei nessa jornada, que hoje eu chamo Jornada às Origens, eu tateei no escuro e eu não tinha informação. Falar sobre adoção é um tema polêmico, porque muitos de nós, né, passamos exatamente sobre que tal que o tema. Muitas vezes, né, a gente se questiona se é ser leal, se é ser grato, se é justo nós buscarmos as nossas origens biológicas diante de tudo que nós recebemos da família que nos adotou. Então eu entendo a sua dor, eu entendo o que você sente, e eu percebi que nós, como adotados, precisamos falar sobre esse tema. Nós precisamos nos aprofundar sobre as dinâmicas que a gente traz, sobre as dores que a gente vive. Então, eu fico muito feliz de hoje poder te ajudar a você se conectar às suas origens biológicas sem magoar a sua família adotiva. Esse é o seu espaço para que você se permita, de passos em passos, a se conectar com as suas origens biológicas, sem magoar a sua família adotiva. Você vai perceber que nesse processo isso é possível. Mas esse tema dessa live não é para qualquer pessoa. Se você não foi adotado, se você não viveu a adoção, esse tema não é para você. Isso não vai, sabe, você não vai entender o que tá acontecendo. Por que essa pessoa tá falando sobre adoção? Isso não vai fazer sentido para você. Essa live, esse conteúdo é para quem foi adotado, é para quem viveu a adoção, é para quem viveu ali o vínculo interrompido com as suas origens biológicas, e quando olha para sua própria história, ele fala assim: será que é justo eu querer buscar
informações sobre a minha origem biológica, sobre a minha existência, apesar de todas as coisas que a minha família adotiva fez por mim? Será que eu não estou olhando para as pessoas que me adotaram e que me amam tanto? Essa é uma dos questionamentos de quem foi adotado. Então essa live é para essas pessoas. E se você está aqui e não é adotado, faz o seguinte, indica essa live para algum adotado que você sabe que precisa se conectar a esse conteúdo, porque isso vai ser valiosíssimo para ele, para ela, porque a gente precisa se conectar a pessoas que conhecem do que a gente está falando, porque é interessante quando a gente conversa com alguém e essa pessoa fala algo que a gente não conhece. E quando isso acontece, parece que essa pessoa está falando um outro idioma. Porque não casa, não combina e o adotado precisa ter alguém para conversar. O adotado precisa se encontrar, precisa ter a sua comunidade de fala, precisa ter o seu espaço de fala sobre os seus questionamentos, sobre as suas dúvidas, sobre as suas dores, sobre os seus traumas. Porque quando ele não fala, ele vai projetar isso para os relacionamentos, para a vida, para o trabalho, para os sonhos, para os propósitos e vai se auto-sabotar o tempo inteiro, porque vai estar ali tateando sobre algo que é desconhecido. E na verdade é porque não é permitido vivenciar essa necessidade que é conhecer sobre a sua origem. Não necessariamente você ter ali o contato físico com a sua origem biológica, mas você de certa forma entender a sua existência. E você vai começar a progredir nesse processo quando você olhar para a sua história e respeitosamente aqui nesse espaço, você vai perceber que vai ser com dicas, com formas práticas para você aplicar na sua vida o como você pode se conectar às suas origens biológicas sem magoar a sua família adotiva. Porque eu sei o quanto isso é desafiador. Eu sempre quando eu falo aqui na live, eu comento, né? Eu conto um pouco da minha história, porque para que você que tá aqui e que é adotado, entenda que eu vivi o que você tá vivendo. Eu sei o que você passou, o que você tá passando. E eu sei o que é você não ter com quem contar. Eu sei o que é você querer viver a sua própria vida, conhecer a sua própria história, mas ficar preso sem conseguir dar passos adiante dos seus sonhos, dos seus propósitos, porque você não consegue identificar em si mesmo a sua identidade. Porque a cada passo que você pensa sobre si mesmo, você sabe que você é adotado, que você é adotada. E se você é adotado, e se você é adotada, você tem uma história antes disso. Você tem uma história antes da adoção. Por mais que muitos adotados neguem inconscientemente esse fato. Mas sim, você tem uma história antes da sua adoção. Por melhor que seja a sua família adotiva, você pertence antes a uma família biológica, a todo um sistema. E quando eu digo uma família biológica, não significa dizer que são pessoas incríveis e maravilhosas que fizeram e aconteceram por você. Não é sobre isso. É sobre entender que a sua origem biológica são pessoas comuns, que têm qualidades, defeitos e que foi o seu destino, foi o meu destino, o nosso destino, que nós tivéssemos, além da origem biológica, uma família adotiva. E como parte do processo de identidade, você vai se questionar
será que realmente eu vou ser leal, grata, justa com aquela família que supriu todas as minhas necessidades? Que quando eu não podia me vestir, me vestiu. Que quando eu não podia comer, me deu de comer. Que quando eu não podia tomar meu banho, me banhava e trocava minha fralda. Será que essa família merece passar por isso? Merece que eu fale para ela que eu quero conhecer das minhas origens biológicas? Esses questionamentos fazem com que você viva constantemente uma autossabotagem na sua vida. Eu não vou me estender na live de hoje, vai ser uma live breve, uma live curta, mas muito informativa. A gente vai aumentar as nossas lives. Mês que vem a gente vai ter 2 lives da Jornada às Origens. Então, todas as quartas-feiras a gente vai manter as lives, mas eu ainda tô vendo aí se vai ser pela segunda-feira ou na sexta-feira a live. Mas provavelmente vai ser na segunda-feira que eu quero aprofundar com vocês aqui sobre esse tema, já que é um tema tão pouco abordado. E essa semana eu vi uma mensagem de uma menina falando, na verdade, ela como colocou no feminino, acredito que seja mulher, né? Do quanto para ela é doloroso. E o tema da live de hoje foi escolhido exatamente sobre isso. Eu li algumas mensagens falando do quanto é difícil buscar a família biológica sem sentir que está sendo ingrata e injusta com a família que adotou. É como se tivesse um peso muito grande sobre essas pessoas, sobre nós que fomos adotados, buscar as origens, os ancestrais biológicos, sem ali inconscientemente acreditar que está sendo injusto, que está sendo injusta com a família adotiva. Porque é como se fosse uma busca errada, é como se buscar as suas origens, é como se buscar as suas... A parte que compõe você, é como se isso fosse errado. Só que isso não é errado. Eu preciso te falar. Você desejar isso é algo natural e pertinente a você mesmo. Porque se você olhar para você, como eu tô aqui me olhando, né, pelo vídeo, se a gente se olhar, e eu tô vendo aqui agora, ai meu Deus, que honra! Meu Deus, que honra, fico muito grata. O professor Sam Stosh entrou aqui na live, saiu, mas tá tudo bem. Muita gratidão, professor. Fico muito feliz por você ser aí uma pessoa que atua nessa área das constelações familiares. E não somente isso, né? Você olha essas pessoas além, né, além do próprio direito, não só algo, a lei é lei, mas você vê além, né? Por que essas pessoas estão ali com um processo jurídico? E isso também sobre na vara infantil. Fico muito feliz e honrada que você esteve aqui, marcou uma presença. Gratidão. Esse é o caminho, essa é a casa dos adotados, pessoas que passaram pela adoção. Então, é novo, as pessoas estão conhecendo, estão chegando gente nova aqui no Instagram, tá chegando gente nova lá no Facebook, no TikTok, e nas todas as redes sociais. Se você procurar lá Instituto.Origens, você vai encontrar algum vídeo falando sobre esse tema. Então, é interessante quando eu pensei nesse tema, eu pensei, como dói, como é sofrido para essas pessoas, porque pelas mensagens que eu recebi e pelos fóruns que eu participo,
Eu vi como é sofrido querer buscar as suas origens e sentir a todo tempo, em todo momento, que fazer isso é como escolher. E é como, após fazer essa escolha, ter que se autopunir o tempo inteiro, porque buscou algo que faz parte da sua própria biologia, que faz parte da sua própria vida. E não é fácil para essa pessoa. Não é fácil para essa pessoa entender que ela não precisa carregar essa culpa. Quando eu vivi esse processo de querer não, né? De começar a buscar as minhas origens, foi muito difícil para mim. Foi difícil porque até hoje, eu tenho, com muito respeito, com muita honra, olhar que buscar as minhas origens biológicas é uma responsabilidade minha, porque é algo que constitui o meu corpo. É importante eu olhar para tudo isso. É importante você que está aqui nessa live, você que vai ver esse conteúdo, é importante você perceber que conhecer a sua família biológica, buscar a sua origem biológica, é algo que faz parte da sua vida, é a sua história. Quando eu comecei a fazer as lives aqui, uma das frases que eu mais repetia e que eu mais repito aqui é que você, antes da adoção, você tem uma história. Nós que fomos adotados, antes da adoção, nós temos uma história e nós não podemos negar a nossa história. Nós não podemos esquecer que antes de uma família que supriu todas as suas necessidades físicas e emocionais, mas que qualquer outra pessoa poderia fazer, antes disso, teve duas pessoas que precisaram se encontrar. E somente com essas duas pessoas, não poderiam ser outras pessoas, somente com essas duas pessoas foi possível dar a existência à vida da forma que nós temos. Então, isso é extremamente importante. Você agora, nesse momento, entender que não é desleal, não é ingrato, não é errado você desejar, você ter a necessidade de querer conhecer a sua origem biológica. Porque faz parte de você, é a sua existência, é o que compõe você. Oi, Adriano, boa noite. Seja bem-vindo. Então, o tema da nossa live é sobre o quanto você vai negar, que você traz no seu inconsciente essa informação que você continua a acreditar que, se você buscar a sua origem biológica, você vai ser desleal, injusta, ingrata com a sua família adotiva. Porque, afinal de contas, eles supriram as suas necessidades. E eu vou voltar a falar e anota essa frase. Por melhor que seja a sua família adotiva, é a sua família biológica que permitiu a sua vida ser da forma que é. Porque se eu tenho os traços que eu tenho, se os meus filhos têm os traços que têm, as características, comportamentos, hábitos, manias que têm, isso provém do seu e do nosso DNA. Então,
se você deseja buscar a sua família biológica, e quando eu digo isso, eu lembro da minha história. Eu inicialmente desejei muito buscar a minha família biológica. Eu desejei, não queria. Inicialmente eu não queria, eu já contei isso aqui. Inicialmente eu não queria buscar a minha família biológica porque inicialmente eu tinha muita raiva, eu tinha muitas dores, eu trazia muitos traumas. Eu falei aqui que inicialmente, inclusive, eu dizia o quanto eu odiava a minha mãe. Gente, hoje eu olho para minha mãe adotiva, hoje eu olho para minha mãe biológica e eu falo mentalmente, pelo meu coração, né? Não é de forma presencial, eu não conheço a minha mãe biológica de forma presencial, mas hoje eu olho e falo assim: nossa, o quanto eu fui cruel com você, o quanto eu falei palavras duras, palavras ríspidas. E não é sobre acreditar que, ela é uma mulher maravilha. Não é sobre a minha mãe biológica ser uma mulher maravilha. Não é sobre o meu pai biológico ser um super-homem. É eu entender que são pessoas comuns, tão comuns, que são capazes de errar. São capazes de não suprir todas as necessidades e expectativas dos filhos, a todo custo e a qualquer forma. E aí foi necessário que para o meu destino, para o seu destino, para o nosso destino, que nós tivéssemos outras pessoas que pudessem colaborar com a nossa existência e com a nossa vida aqui. Então, nesse momento, nós fomos colocados à adoção, ou nós, como é o meu caso, né? Eu não fui para uma instituição. Eu fui adotada brasileira, que significa dizer que eu fui adotada, tendo sido nascida, como se eu tivesse nascido em casa, e de forma ilegal mesmo. Isso não é a forma legal, né? A adoção brasileira não é uma forma judicial, que isso é muito importante ser falado. Mas como é interessante eu olhar para a história que compõe a minha existência. Eu não nasci da minha família adotiva, eu nasci da minha família biológica. Então é natural que eu queira conhecer a minha família biológica, que eu queira conhecer as minhas origens biológicas. Isso é muito natural. Agora, o que também é natural, mas não é correto, é que você se puna, se auto-sabote, que você acabe se mutilando, essa é a palavra, buscando caminhos para que você sempre acabe se ferindo, porque você, infelizmente, deseja conhecer a sua família biológica, mas tem muito medo de parecer ingrata, desleal e injusta com a sua família adotiva. E para você não parecer nem desleal, nem injusta, você simplesmente acaba se anulando. Simplesmente. E aí na sua vida, você deixa para trás os seus sonhos, os seus propósitos, os seus desejos. Porque se você não tem direito de conhecer a sua família biológica, que é a sua própria existência, que é o que compõe a sua existência, que compõe a nossa vida, como é que você vai ter direito a ter sucesso profissional, a ter sucesso na sua relação amorosa, na sua relação afetiva? Como você vai poder ter direito de ter relacionamentos entre amigos, relacionamentos nas suas diversas áreas, se você não tem o direito
a conhecer a sua história, a sua identidade. E quando você faz isso, inconscientemente você está se permitindo corresponder com pessoas que tragam a mesma resposta para que você possa se ferir, se magoar, porque aí, dessa forma, você realmente vai continuar em paz com a sua família adotiva, mas infeliz com a sua própria vida. E que vida é essa, né? Que vida é essa que a gente tem que viver? Sofrida, triste, porque você não conhece as suas origens. Mas eu posso te afirmar que é possível você conhecer as suas origens biológicas sem magoar a sua família adotiva. Por mais que isso pareça impossível, existe um método para isso. E eu criei esse método. Eu criei esse método com a minha própria jornada. A minha jornada às origens levou alguns anos. E eu construí tijolo por tijolo. E hoje eu tenho uma metodologia para te fazer alcançar você se conectar às suas origens biológicas sem magoar a sua família adotiva. E mais, fazer com que você se permita buscar a sua própria identidade. Uma vez eu fiz uma live aqui contando sobre o quanto foi desafiador para mim aceitar a minha identidade. O quanto é desafiador. O quanto é difícil você que é adotado aceitar e acolher a sua identidade. Porque afinal de contas, a sua identidade, muitas das vezes, ela só é possível a partir do momento que você foi adotada, que você foi adotado. E toda a sua história antes disso acaba se transformando como um borrão ou como algo errado ou como algo que você precisa esquecer e excluir da sua vida. Mas nesse processo, nessa jornada, você vai perceber que é muito importante você incluir as suas origens e vai ser de total relevância e importância para você chegar do outro lado da sua própria identidade. Vai ser muito importante você incluir as suas origens biológicas. Mas você não vai fazer isso sozinha, você não vai fazer isso sozinho. Eu vou te dar a mão e a gente vai fazer isso juntos. Então, a gente vai continuar com as nossas lives de quarta-feira, mas aguardem que a gente vai ter mais conteúdo. E como eu falei nos stories, né, da semana passada, eu não tô colocando conteúdo aqui, porque eu tô estudando para trazer o melhor conteúdo possível aqui para vocês, para que seja mais assertivo ainda, porque eu sei o quanto, gente, o quanto é difícil viver a adoção. Eu sei o quanto é difícil para nós que fomos adotados, enquanto a gente não olha, enquanto a gente não trata, enquanto a gente não ressignifica, o quanto é difícil pra gente. E eu decidi ajudar essas pessoas que viveram e que estão vivendo o que eu vivi, o que eu passei. Eu decidi ser a pessoa que vai ajudar a transformar a sua vida. Porque quando eu olhei para a minha história, quando eu olhei para as minhas dores, eu falei, o que eu vivi, o que eu passei, não foi fácil, foi muito difícil. Eu chorei muitas vezes. Chegava de noite e parecia que eu só sabia chorar. Chorava muito, dos olhos ficarem inchados.
mas eu falava com Deus. Eu sou cristã, acredito em Deus, mas você pode nomenclaturar do que você quiser. Para mim é Deus. E eu falava com ele que a minha vida, a minha história, o que eu passei tinha um propósito, não era por acaso. Eu não estava vivendo tudo aquilo à toa. Eu sabia. Mas era doído e sofrido e triste. E por isso eu chorei muito, porque eu não via ninguém falar sobre isso, sobre esse tema, falar da adoção como eu trago aqui para vocês, falar do quanto é difícil para uma pessoa adotada falar que quer ir em busca das suas origens. Eu sei o quanto é triste para uma pessoa adotada se sentir abandonada e rejeitada. Eu sei o quanto é desafiador para a pessoa que foi adotada não sentir que ela tem uma identidade, que ela tem o merecimento à existência e à vida. Então, quando eu olho aqui para o Instagram, quando eu olho para as redes sociais, que eu coloco conteúdo, eu falo, vai servir para uma pessoa, para aquela pessoa que teve essa experiência, para aquela pessoa que está precisando, esse conteúdo vai chegar. Então, a nossa live de hoje foi sobre: será que é desleal, injusto e ingrato você ir em busca das suas origens biológicas depois de tudo que a sua família adotiva fez? E eu te digo, não é. É o primeiro passo para a sua independência. É o primeiro passo para você alcançar a sua identidade. Quando você perceber que você pode dar esse passo, você vai começar a seguir todo o conteúdo que eu coloco aqui. Você vai mandar mensagem lá no direct, porque você sabe que você pode perguntar, porque você tem a quem perguntar. E não é uma pessoa que tem um conhecimento teórico. Ter o conhecimento teórico é muito raso diante de uma pessoa que tem um conhecimento prático na pele, na própria existência. E isso eu posso te afirmar, eu tenho. Então, eu vou estar junto com você nesse processo. Toda quarta-feira a gente tem a nossa jornada às origens às 22 horas. É um bate-papo bem tranquilo, mas profundo, que vai te trazer reflexão e também vai te levar a mais um degrau, a você se conectar às suas origens biológicas sem magoar a sua família adotiva. Te encontro na próxima quarta-feira às 22 horas. E coloca lá deixa aqui nos comentários se você tem, se você quer deixar algum tema, sugerir algum tema, ou se você tem uma experiência diferente sobre o tema que eu apliquei, sobre o tema que eu coloquei aqui hoje, coloca pra mim aqui nos comentários ou manda aí no direct, que eu vou ter o maior prazer de te responder. E compartilha também esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que precisam conhecer essa mensagem. Porque se você não é adotado e você ficou até aqui agora, você precisa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que estão precisando ouvir sobre isso e se libertar um pouco mais. Gratidão, até a próxima quarta-feira e eu te vejo.